Amém. Então, Marcos 14. Vamos fazer a leitura, ok? Vocês já estão abertos aí? Senão você pode ir acompanhando ali. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Nós lemos agora Marcos 14, mas essa mesma história também é contada em outros evangelhos. No Evangelho de João, ela está no capítulo 12, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. O texto no Evangelho de João, ele vai nos ajudar a compreender um pouco melhor os detalhes dessa passagem, porque João fala dos nomes, ele cita os nomes, quem disse o quê. Então, um pouco do que a gente vai falar aqui não está diretamente desse evangelho, desse texto, mas desse apoio no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos começar com o contexto. Primeiro, onde eles estão? Eles estão na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus passou a semana da Páscoa pernoitando ali nessa cidade, que era bem pertinho. Ele ia e voltava para dormir. Onde é que ele ficava? Ele ficava na casa de alguns amigos dele. Eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Esses irmãos já costumavam sempre receber Jesus na sua casa em outros momentos. Então, é lá que ele está, nessa cidade. Quando que se passa? O texto inicia 2 dias antes da Páscoa, é isso que diz ali no começo. Mas a cena central é antes desses 2 dias. É um jantar, provavelmente no sábado anterior. Jesus tinha chegado em Betânia e seu amigo Lázaro, esse que ele visitava sempre, tinha morrido e estava enterrado já há 4 dias. Isso aí está contado lá em João 11. Ele chegou e aí ele vai até a sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Vocês podem imaginar a loucura, né, desse grande milagre. O que acontece é que essa janta, possivelmente ela é no mesmo dia, naquela noite da ressurreição de Lázaro, ou no dia seguinte, e é uma homenagem, uma janta de homenagem, de celebração pelo que aconteceu. Homenagem a Jesus pelo grande milagre que ele fez ao ressuscitar o Lázaro ali. Quem estava presente nessa janta, né? Além de Jesus, dos discípulos, tinha o dono da casa, que estava oferecendo a casa, e tinha Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Maria a mais nova. E foi justamente ela
que derramou o perfume sobre Jesus. Gente, e por que tanta indignação? Dá um pouquinho para entender, né? Mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês. O vaso de pedra, o alabastro é uma pedra e muito bonito e muito caro. Mas o perfume que continha lá dentro era muito mais caro ainda. A soma dos dois, do valor dessa peça, talvez fosse a herança da Maria, uma parte, ou a herança que ela tinha. Pensem, valia o salário de um ano. Aquele objeto, aquele produto, né? E ninguém era rico ali, né, gente? Eram todos judeus, debaixo do Império Romano. Então, hoje, calcule mais ou menos o salário de um ano, um salário mínimo brasileiro daria mais de 10 mil reais. Pensa, então, que realmente foi chocante o que eles viram, né? João diz que quem ficou indignado e que falou aquilo sobre os pobres foi justamente o Judas, que depois sai dali e vai lá entregar Jesus para os líderes judeus, né? Bom, esse texto não é cronológico, a gente pode ver. Ele tem um formato diferente. Ele começa e ele volta e depois avança, porque o autor, Marcos, ele tem o objetivo de traçar um contraste entre as atitudes diferentes diante de Jesus. As atitudes de quem tramou contra ele e as atitudes de quem adorou ele. Então, ele faz mais ou menos um sanduíche aí, o Marcos, né? E ele começa falando dos líderes judeus que tinham aquela expectativa, né, de prender Jesus, de conseguir fazer isso escondido. Ele fecha depois com o Judas indo lá falar com eles e entregar, ou seja, dar o que os líderes judeus esperavam, queriam, né? E o recheio é essa história, a história dessa mulher, do versículo 3 ao 9. Então, já que era o objetivo de Marcos fazer essa comparação, é isso que eu quero fazer aqui hoje. Eu quero pegar a Judas, a personagem, essa pessoa real que existiu, e Maria, e comparar um pouco esses dois personagens. E primeiro eu quero começar com as semelhanças, ok? Porque eles tinham muito em comum. Judas e Maria tinham muitas coisas em comum, principalmente porque eles eram judeus. Então, os judeus, em primeiro lugar, eles sabiam o que significava ungir alguém. Agora, para nós pode parecer esquisito derramar óleo perfumado na cabeça, encharcar Jesus com aquilo, pode ser estranho. Mas para eles, para os judeus, havia um costume, em dois momentos principalmente. Primeiro, em momentos históricos, óleos perfumados eram derramados na cabeça de pessoas importantes. Geralmente em cerimônias de posse do sumo sacerdote, que era o mais importante cargo religioso do país, e na cerimônia de escolha ou coroação de um rei, que era o mais importante cargo político. Essa era um momento que era derramado óleo sobre a cabeça de alguém. Também era derramado óleo em pessoas mortas, em cadáveres, né? Então, quando alguém que tinha alguma posse, não tão pobre, morria, eles enrolavam em lençóis e derramavam óleo perfumado também. Era uma forma de sepultamento, da cerimônia de sepultamento. A outra coisa que eles tinham em comum, como judeus, é que os dois foram ensinados no conhecimento do único Deus. Esse que era o Criador, eles sabiam, os judeus sabiam, criam nesse Deus Criador de todas as coisas, que foi desobedecido lá no Éden por Adão e Eva, e cujo pecado desses dois trouxe maldição. Esse evento é chamado de a queda, que trouxe maldição e afetou tudo e todos. Mas também esse Deus era um Deus de aliança, um Deus que escolheu Abraão, o seu antepassado, que fez aliança com ele, com seus descendentes, e disse que vinha para usar Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Esse Deus que libertou esse povo com quem ele tinha aliança da escravidão do Egito, que abriu o Mar Vermelho, esse Deus justo e santo que desejava um povo separado,
sagrado, exclusivo dele, diferente, com atitudes diferentes das nações vizinhas, a parte da idolatria, o Deus dos 10 mandamentos, aqueles que fez uma promessa de enviar um rei eterno. Os profetas escreveram a respeito disso. Vocês veem, eles tinham em mente a história, a criação, o Deus criador, a queda do homem e a promessa de Deus de vir e promover redenção para a humanidade. Eles tinham isso em comum, eles sabiam essa história. Além disso, eles foram ensinados na esperança messiânica, eles tinham essa esperança, todos os judeus. Desde o nascimento, eles eram ensinados a esperar o retorno desse grande rei, que seria um judeu escolhido por Deus, um homem mais do que especial, descendente do rei Davi, que tinha sido o melhor rei que eles tinham tido até aquele momento, que ele reassumiria o poder, consertaria todas as injustiças. Eles tinham, esse grande homem era chamado ao longo da história dos escritos judaicos pelo título O Messias ou O Cristo. Essa palavra, o Cristo, significa o ungido, justamente. Ou seja, seria aquele que o próprio Deus ungiu, derramou unção para ser rei e sacerdote do povo judeu e de toda a terra. Então, só abrindo um parênteses aqui, Cristo, que a gente diz Jesus Cristo, o pastor já falou aqui, ele não era o sobrenome de Jesus. Jesus passou a ser chamado Jesus Cristo ou Cristo por aqueles que creram que ele era esse Messias ungido e enviado por Deus. Uma outra semelhança é que eles tinham um conhecimento de como deviam amar a Deus através da Shema. Os judeus repetiam e ainda repetem até hoje, amando de Deus, séculos, milênios, né? No mínimo 2 vezes por dia, um texto sobre a maneira como Deus esperava ser amado. Esse texto está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e os judeus chamam ele de Shema, mas ficou conhecido como o grande e maior mandamento. Ele começa assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E segue o texto acrescentando como que deveriam repetir essas palavras a todos os momentos no cotidiano da vida, falar para os filhos, para que nunca se esquecessem de geração em geração. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eram um exemplo maior que o povo judeu tinha de como eles cumpriram a Shema, do cumprimento dessa Shema. Abraão, porque ele se dispôs a obedecer a Deus, mesmo se precisasse sacrificar o seu único filho, filho da promessa. Isaac era um exemplo porque ele não relutou quando Abraão colocou ele sobre o altar de sacrifício. Ele estava disposto a morrer ali como sacrifício a Deus. E Jacó, porque ele era um exemplo e é para os judeus como de alguém que amou mais a Deus do que a sua fortuna. Então, eles estavam acostumados com amor sacrificial a Deus. Eles tinham esses exemplos, ou seja, um amor acima da própria família, da sua própria vida e dos seus bens. E Jesus não falou nada diferente disso, gente. Judas e Maria, como discípulos de Jesus, como seguidores, eles ouviram palavras fortes. Palavras como essa aqui que eu vou ler para vocês, de Marcos 8, 35. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Palavras como essas estão nos 4 evangelhos. Mateus 10, 37, João 12, 25 e em Lucas 14, o capítulo que Jesus fecha com uma palavra assim, começa com Jesus contando a parábola do convite para um banquete. Olha que interessante, para uma ceia, né? Esse convite foi feito a várias pessoas e foi rejeitado pelos primeiros convidados. Um lá diz que, eu comprei uma propriedade agora, eu não vou poder ir. Quando foi entregue o convite, né? O outro disse, eu comprei bois novos, estou cuidando deles, não vou poder.
E um terceiro ainda disse, acabei de casar, não vou poder ir na festa. Desculpas pessoais, rejeitando o convite para o banquete. Jesus conclui esse capítulo falando sobre o custo de segui-lo. Olha as palavras. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras fortes. Ambos ouviram essas palavras, eles andavam com Jesus. E eles não apenas ouviram, mas eles viram e experimentaram milagres, eles escutaram os ensinamentos de Jesus em primeira mão. Isso eles tinham em comum, Judas e Maria. Eles viram isso, eles tocaram Jesus, eles foram servidos por Jesus, eles viram as lágrimas de Jesus, eles oraram com Jesus. Eles tiveram à disposição, ambos tiveram à disposição a amizade de Jesus. Tiveram convivência e oportunidade para se tornarem pessoas íntimas de Jesus, amigos próximos. Por fim, provavelmente, a última coisa que eu pensei aqui que eles tinham em comum é que ambos entenderam que uma hora de dor se aproximava. Gente, Jesus andava dizendo nos últimos tempos ali, repetindo para todo mundo ouvir, que ele ia morrer, que ele ia se entregar. E ele estava indo nesse momento para Jerusalém. Ele foi para Betânia para ir a Jerusalém. No dia seguinte dessa janta que aconteceu, provavelmente foi a entrada triunfal em Jerusalém. Ele estava indo aonde estavam os inimigos dele, aonde estava quem queria matar ele. Então, era assim, eles estavam cientes de que alguma coisa ruim ia dar ali. Mas não foi só semelhanças que eu pensei, tem muitas diferenças também. Eu quero que vocês pensem. Vamos contrastar como Marcos pensou, em contrastar a atitude, né? Então, o que eles tinham de diferenças? Judas e Maria. Pensando na vida, pensando nesse texto e tudo. A intimidade, o grau de intimidade, esse é o primeiro ponto. Judas, apesar de ter andado com Jesus, ele não se tornou amigo de Jesus. Mesmo tendo sido escolhido para o círculo mais íntimo dos 12 apóstolos, ele andou com Jesus 3 anos para cima e para baixo, ele não submeteu sua vida ao que ele ouvia. Ele não se tornou um verdadeiro amigo e acabou um traidor. Mas suspenda o julgamento aí por enquanto, tá? Aqui, Judas ainda não traiu. Tá? Pensa assim, imagina do ponto de vista dele, agora quando a gente apresentar as diferenças. Sabe, porque às vezes a gente mesmo tá na igreja há tanto tempo, frequenta ou conhece as histórias de Jesus, a família religiosa, e a gente, no fundo, aquilo não faz sentido muito, a gente caminha ali, mas, sei lá, não toca a gente, não muda nada. Então, tente olhar pelo ponto de vista de Judas também. A Maria, por outro lado, ela aproveitou cada oportunidade que podia para estar com Jesus, para ouvir, para conhecer o que ele pensava. E ela foi criticada e não foi só dessa vez, não. Antes desse episódio do perfume, em Lucas 10, de 38 a 42, talvez você se lembre, Jesus, numa visita anterior a Betânia, ele fica hospedado na casa dos 3 irmãos, e aí a Marta, a irmã mais velha, está cozinhando, limpando, arrumando a casa, e Maria está sentada lá aos pés de Jesus, ouvindo, escutando o que Jesus tem para dizer. E daí a Marta chega e critica ela, como que ela não vai me ajudar? E Jesus a defende. Jesus já tinha defendido Maria antes e disse que ela fez a melhor escolha. A melhor escolha. Será que a gente está dando atenção a Jesus o suficiente? Bom, Judas ouviu, mas não praticou. Se fosse Tiago a falar, né, ele dizia, ele foi um ouvinte negligente e não um operoso praticante. Sobre isso também, sobre ouvir e não fazer, ou não obedecer, Jesus tratou quando falou sobre construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia.
Lembra nessa parábola? Os dois tipos de pessoas escutam, mas quem ouve e não pratica está construindo sua vida sobre areia e na hora difícil desaba tudo. Já Maria estava sempre aos pés de Jesus, foi uma de suas ouvintes mais atentas, dedicadas, ela ouviu, buscou intimidade, procurou obedecer. O Salmo 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é privilégio daqueles que o buscam. Algumas versões dizem: os segredos do Senhor são para os que o buscam. Maria, ao escutar e buscar, entendeu claramente quem era Jesus e seus planos em curso. Jesus havia se tornado seu amigo chegado. Uma outra diferença eu chamei de as aparências enganam. As aparências que enganam. Pense Judas. Quem era Judas até esse momento? Judas honrado, um dos discípulos, um homem honrado, inteligente, bom administrador. João diz que ele era o tesoureiro da equipe dos 12. E devia ser por isso um bom administrador, ora. E se mostrava preocupado com os pobres necessitados. Claramente indignado ali com isso, com aquele desperdício. E Maria, aparentemente uma esbanjadora, meu Deus, extravagante, carente de atenção. O que é isso? Maluca, sem noção da realidade, não sabe quanto é que tu tá desperdiçando ali, meu Deus. E ela desperdiçou todo o óleo. Tá bom, se ela quisesse ungir, bota um pouquinho de óleo ali, mas derramar tudo, encharcar Jesus. E ainda quebrou o vaso. Meu Deus, se ela não tivesse quebrado, aberto direitinho, podia usar pelo menos o vaso. Não, ela não deixou nada para outro dia, nenhuma reserva. Uma outra diferença está na motivação dos corações, que daí você vê o que está por trás das aparências. João 12 diz que Judas, sendo tesoureiro, roubava do caixa comum e por isso ele estava usando os pobres como desculpa. A indignação dele era a ganância, não era a preocupação real com os pobres. João diz isso claramente. Ele buscava receber, não dar para alguém, ele tirar a maior vantagem pessoal possível, guardar o máximo para si. Já Maria estava buscando entregar tudo, sem reservas, dar a Jesus tudo que tinha de mais precioso, dar toda a honra. E por quê? Por que tudo? Por que assim? Porque ela via quem estava diante dela, ela via aquele tão esperado de gerações em gerações, que era o digno, o rei eterno, o ungido, o Messias enviado. Então tudo mais perdia valor. Ela não tinha mais tanta importância. Ela viu como Paulo depois, mais na frente, vai ver e escrever: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, uma outra diferença é o foco do amor. O foco do amor de Judas é ele mesmo, gente. Ele quis se salvar sem Jesus. Quando permanecer ao lado de Jesus não era mais seguro, colocava em risco a sua vida e o seu futuro. Ele traçou um plano para pular do barco. Ele queria se garantir, ele tinha um plano B, morrer já é demais. Trair Jesus deixaria ele bem na fita com os líderes judeus, seria a sua garantia de vida. Pensa em 30 moedas de prata que ele aceitou lá, não valia muita coisa não. Mas o problema era assim: se Jesus for pego, vão pegar os discípulos dele também, e aí ó, meu pescoço rola. Nada disso. Ele fez um cálculo com um bom administrador e lançou a sua melhor aposta. Mas Maria estava vendo isso tudo, mas ela quis se sacrificar por Jesus. Quando ela viu a hora mais escura se aproximar, ela ungiu Jesus. Talvez ela estava ungindo ele para a morte, talvez crendo no seu reino futuro, ou talvez ambos. Acima de tudo, ela queria seguir Jesus a qualquer custo. Seja qual fosse o futuro, morte ou glória, perda ou ganho, o seu futuro a ele pertencia. Ele era a sua herança, a sua garantia, e não aquele vaso de perfume. Nem a sua reputação importava mais. Ela não estava apostando, ela estava sacrificando. Por fim, as respostas que os dois deram ao convite do amor eterno foram muito diferentes. Judas buscou oportunidade de trair Jesus. Maria buscou oportunidade, aquele momento em que ela podia honrar Jesus, adorar Jesus.
Judas fez tudo escondido e manteve a sua falsidade por trás de uma máscara piedosa até a hora derradeira do beijo da traição, que a gente sabe como foi. Já Maria, ela não se importou com a reputação, com a maneira que pareceria diante dos olhos das pessoas. Ela adorou a Cristo, honrou diante de todos, publicamente. A resposta de Judas foi com medo, pensando só em si, em gratidão. Ele não respondeu com amor. Ela fez o que Deus esperava, ela fez aquilo que a Shema pedia. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, ela amou como devia amar. Gente, na Shema e na Bíblia, Deus manda que os seres humanos o amem. Por que será? Será que Deus é carente? Ele precisa do nosso amor? Ele, precisa de elogios, ele tem baixa autoestima, precisa que as pessoas fiquem lá amando ele, elogiando. Não, gente, não é por ele. Foi Deus que nos projetou a sua imagem e semelhança. Nós somos seres que amam porque Ele é um ser que ama. Nós ansiamos amor porque Ele nós ansiamos por Ele. Agostinho tem uma oração, o Marcelo falou no início sobre uma frase de Agostinho, mas essa é uma oração tão preciosa que tem uma frase dela que é tão importante. Eu até queria sugerir que você feche os olhos e ouça a minha voz falando essa frase. Olha o que Agostinho diz: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e inquieto é o nosso coração até que encontre descanso em Ti. Deus sabe que amá-lo nos completa. É apenas isso que vai satisfazer o nosso coração. Amar qualquer outra coisa não nos preenche. Os amores humanos podem ser uma bênção, muitas vezes são para nós, mas não são perfeitos. Alguém já te decepcionou em relacionamentos amorosos? Até mesmo familiares, pessoas que você ama? Pois é, nós fomos criados por um amor eterno e perfeito. Todos os amores são sombras desse amor maravilhoso. Eu quero um amor mais impressionante nesse texto, em toda a Bíblia, na vida, não é o amor de Maria para Jesus. Não é o amor dos patriarcas para Deus. Não é qualquer amor humano. Esse ícone que está projetado na tela é uma pintura, né, mas é chamada ícone, e ele é russo e é muito antigo, de um pintor chamado Rublev. Ele representa o Deus cristão, a Trindade. Eu quero que vocês olhem um pouco para essa figura, deixem ela despertar a imaginação de vocês. Olha só, o Pai esse é o centro, tá? Jesus está à direita dele, olha como eles se olham, essa relação, eles têm, e o Espírito Santo é esse diante deles, olhando para o relacionamento dos dois. Essa aí é a família eterna, essa é a relação de amor que originou tudo o que existe. Você consegue imaginar, antes do mundo existir, essas figuras vivendo e se relacionando? Deus é amor. Pensem em Jesus saindo dali, dessa comunhão, saindo e vindo até a terra. Por que ele veio? Por que Jesus teve que sair de lá e vir? Ele veio nos mostrar como amar. Ele veio dizer, façam como eu faço. Em 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu quero ler um texto com vocês, um texto de apoio aqui, para que vocês entendam o que eu estou falando desse amor, o que é esse amor. Tenham essa figura que vocês viram em mente enquanto vocês ouvem e acompanham comigo. É o amor mais antigo, esse é o amor original. Olha o que diz Efésios 1. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para
meio do que Cristo faria por nós. Naquela época, ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós que nos encontramos diante dele, cobertos com seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. E ele fez isso porque quis, não porque a gente merecia, porque ele quis. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco e pela sua graça derramada sobre nós, porque nós pertencemos a seu muito amado Filho. É tão transbordante a sua bondade para conosco que ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos. E ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Quando o tempo for propício, ele nos reunirá a todos, onde quer que estejamos, no céu ou na terra, para estarmos com ele em Cristo para sempre. Além do mais, devido àquilo que Cristo fez, nós fomos oferecidos a Deus como dádivas, nas quais ele se compraz, pois como parte do plano soberano de Deus fomos escolhidos desde o princípio para sermos dele, e todas as coisas estão acontecendo tal qual ele decidiu desde o princípio do mundo. O propósito de Deus nisto era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele, por ter feito estas coisas poderosas por nós que fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, todos vocês que ouviram a boa nova sobre a maneira de ser salvos e confiaram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido a todos nós os cristãos. Sua presença do Espírito Santo em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito sobre nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é justamente mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Gente, um plano eterno está em curso. Nós fazemos parte dele. O amor da Trindade já existia antes de tudo existir, e nós fomos planejados e incluídos como pais que planejam ter filhos, pais que planejam e esperam, planejam a casa. Deus planejou o mundo por causa desse amor que ele queria compartilhar. O nosso Deus é amor, sabe? A gente diz Deus é amor. E não é amor porque ele tem amor, simplesmente. Ele é amor porque ele sempre foi uma relação entre três pessoas. O nosso Deus é uma trindade, é a trindade. Ele é uma comunhão de pessoas. O Pai é a fonte de todo amor. E nós fomos cobertos por seu amor, como diz em Efésios. O Filho é o depósito do amor do Pai. Ele é o muito amado em quem nós fomos incluídos, em Jesus. E o Espírito é a comunhão do amor eterno. É a marca desse amor em nós. Ele é um carimbo de pertencimento sobre nós. E ele é o nosso certificado de garantia. Gente, o convite do amor eterno está entregue em mãos. Quando o amado Filho veio, nós vimos a hospitalidade divina. O nome desse quadro, desse ícone, é a hospitalidade de Abraão. Esse é o título original que o autor deu. Porque o Abraão foi o amigo de Deus, recebido pela Trindade. Então, esse convite veio em carne e osso, o amor eterno, o amado Filho veio para ser esse convite, para nos incluir na família. A vinda de Cristo é o convite VIP para o banquete eterno de amor. Gente, essa mesa
Quando a gente ceia, a gente vai ter ceia daqui a pouco, a Santa Ceia. A Santa Ceia é um prenúncio desse banquete no qual a gente foi incluído, foi convidado, foi chamado. Você consegue se imaginar nessa mesa? Onde você está sentado? Você tem uma ideia de onde você está sentado, pelo que a gente leu em Efésios? A obra de encarnação de Jesus e a obra da cruz de Jesus, ela produziu duas coisas. Ela produziu perdão para nós, ela produziu perdão dos nossos pecados, nos lavou, mas isso por si só não nos transformaria de criaturas para filhos. Isso é simplesmente criaturas perdoadas. Mas Deus tinha um plano maior, Ele nos planejou nos adotar. Nós não somos filhos por natureza nós seríamos só criaturas de Deus. Mas em Cristo, nós estando incluídos em Cristo, nós somos adotados, nós somos filhos. Em Cristo nós estamos sentados à mesa, em Cristo naquela ceia ali, naquela cena, é em Cristo que nós estamos. Quem? Todos nós. Por isso que nós somos um só em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Não é incrível? E como que a gente lembra e celebra isso antecipadamente aqui nesse mundo? Comendo da carne, tomando o sangue de Cristo, porque somos parte desse, estamos nele. É incrível. A Bíblia fala sobre estar revestidos de Cristo, revestidos. Vestir mesmo, como eu botei essa jaqueta hoje para sair, a gente veste Cristo. Então nós estamos sentados na mesa da Trindade ali, no lugar de filhos, recebendo aquele olhar do Pai sobre nós, o cuidado, tudo que era do Filho desde a eternidade, todo o amor, toda a comunhão, tudo é nosso por direito agora, porque a gente merece? Não, por graça. Não é maravilhoso esse amor de Deus? Nós estamos ali, desde aquele amor, desde a eternidade, a gente sendo incluído. Ele nos deu o direito de usar o seu nome. É incrível. Gente, mas voltando lá, será que Maria viu isso tudo? Pensa, será que ela viu? A gente sabe que ela era judia, que ela viu quem Jesus era e ela tinha, mas será que ela viu tudo? Bom, eu não sei se ela viu tudo, tá? Mas ela tinha acabado de ver Lázaro ressuscitar, o irmão dela morto, enterrado há 4 dias. Então, o jantar era para celebrar esse milagre. Eu imagino que ela realmente, esse acontecimento aumentou ainda mais a compreensão dela, sem dúvida, tá? Mas e nós? Ela não sei se viu tudo, mas e nós? Nós vimos a cruz. Nós sabemos da cruz que ia acontecer dias depois e que ela viu, mas viu depois dessa cena do perfume. Nós já sabemos da ressurreição. Nós conhecemos e sabemos os testemunhos sobre a ascensão, Jesus subindo de volta para o Pai. Nós sabemos da descida do Espírito Santo no Pentecoste. Ela pode não ter visto, mas nós vimos, gente. O amor veio. Lucas 14 falou do convite para o banquete. Nós vamos aceitar ou nós vamos dar desculpas pessoais? Judas teve medo, ele não quis arriscar a sua vida. A Maria, ela confiou no amor, ela apenas confiou, se entregou. Por isso, ela conseguiu amar de volta. O ciclo do amor está completo até a metade. Jesus já veio até nós, o amor veio, o convite foi entregue. Você vai responder como? Você vai completar esse ciclo? A Maria deu a resposta apropriada. Ela não fez outra coisa senão amar de volta, responder esse amor. E como que a gente responde a esse amor eterno? Gente, não tem muitos jeitos, só tem um jeito certo. E é a chamadice. Jesus falou muitas vezes, o jeito é entregando tudo, é considerando tudo com menor valor. Em Mateus 13, Jesus conta uma série de parábolas, 2 delas cabem bem aqui para você entender. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um negociante que achou uma pérola de inestimável valor. Quando ele viu o valor da pérola, ele vendeu tudo que ele tinha e foi lá e
pagou, comprou aquela pérola que ele precisava ter. Outra parábola diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu um tesouro escondido num campo. Ele também foi lá, vendeu tudo que ele podia, juntou dinheiro, foi e comprou o terreno porque ele queria, ele precisava ter aquele tesouro. Judas, você vê, ele não se entrega por completo, ele sempre teve aquele plano B. Ele não via Jesus como uma pérola de grande valor. Ele estava sempre com freio de mão puxado, né? Aquelas pessoas que não mergulham de cabeça, que ficam no raso, assim, porque é mais seguro. Já Maria, ela se comprometeu completamente. Ela sim, vendeu tudo para ter o tesouro escondido. Nada podia ser mais importante do que estar com Jesus para Maria. Nada era mais valioso. Ela estava pronta a sacrificar o que fosse necessário para honrar Jesus publicamente. Judas tentou preservar a sua vida e perdeu. Desesperado, se suicidou. Mas a gente sabe que o final dele foi muito trágico. Ele deixou passar o bonde da eternidade porque ele não entregou tudo na relação com Jesus. Ele desprezou o convite do amor eterno, ao amor eterno. E por isso ele se tornou um exemplo do que ninguém quer ser, um Judas. Já Maria, sem reservas, sem preocupações com a opinião dos outros, foi elogiada publicamente por Jesus, defendida por ele, e ainda virou um grande exemplo de adoração sincera e sacrificial. Ela ficou para a história. Jesus disse que ela ia ficar para a história. Olha que coisa linda, quando a gente se entrega, quando a gente tem essa intimidade com Jesus, a gente alinha a nossa vida, a gente alinha a vida, sintoniza com a obra eterna que Deus está fazendo na terra. A gente faz junto com Ele. Deus permite que nós hajamos juntos, porque o que Deus estava fazendo? Deus estava preparando o seu filho naquela semana para a morte na cruz. E ela vem e unge. Jesus percebeu isso. Jesus disse que ela tinha ungido ele, feito um ato bom, uma bondade para com ele, preparado. Imagina, podia ser que depois não pudessem ungir o corpo de Jesus. Maria não sabia se ia poder preparar o cadáver dele depois, né? Enfim, mas ela alinhou a vida dela, os atos dela com os atos de Deus. Foi em sintonia e foi um ato belo. Nas palavras de Jesus, no original, tem esse sentido estético de beleza. Enfim, Marcos nos apresenta dois caminhos, duas formas de responder a esse amor eterno. A quem será que a gente quer imitar? Quem a gente vai ser? Tomar o caminho de Judas seria ir na igreja, estar entre os discípulos e não se tornar amigo íntimo de Jesus. Ouvir no público, mas não buscar a Deus no particular. Viver de aparência, sabe? Nos momentos de provação em que são exigidos de nós sacrifícios de reputação, mudança de estilo de vida, sofrimentos para obedecer a Deus, buscar atalhos, buscar meia boca, umas soluções de medo. Ser como Judas, pegar esse caminho de Judas, seria ficar sempre calculando esse custo-benefício de cada ato de obediência ao Senhor. Será que vale a pena obedecer? Será? Vai me custar muito? Mas a atitude e a aplicação dessa mensagem com base no que Maria fez é muito simples, simples e prática, mas sabe que às vezes a gente precisa voltar a ouvir coisas simples, porque a gente não está ouvindo e obedecendo. Para responder ao amor, ao grande e eterno amor, a gente precisa entender esse amor. Mas eu não estou falando só de entendimento intelectual, não. Falando de experimentar, de realmente provar esse amor. Eu não sei se você conseguiu nessa mensagem provar um pouquinho, ampliar um pouquinho o entendimento desse amor, mas você pode continuar fazendo isso a cada dia. Para você poder responder, o que você pode fazer é provar esse amor. E como é que a gente prova isso? Como? Em primeiro lugar, vou te dar algumas sugestões. Não viva para si mesmo. Gaste tempo com Jesus. Tão simples.
para os cristãos, né? Tempo mostra a sua prioridade. Você pode dizer, não, mas eu amo muito, Deus é o primeiro lugar, mas se você não gasta tempo com Ele, se você gasta com outras coisas, olha, é conversa fiada, as outras coisas são prioridade. Não tem jeito. Aprofunde-se nele, gaste tempo. A outra dica que eu posso te dar, assim, é encante-se, admire Jesus. Usa a sua imaginação, gente. Não deixa as palavras, não deixa o seu culto, não deixa a sua oração, a sua leitura da Bíblia ser seca, experimenta aquilo de verdade, se imagina naquilo. Pensa, quando você estiver cultuando, quando você estiver cantando uma música, se fala sobre o trono, imagina o trono. Agora na ceia mesmo, a gente vai tomar a ceia, quando você for cear, nunca mais deixa de pensar na mesa do Senhor, em você, ali em Cristo, e tudo que Ele passou para isso, e que nós todos que estamos sendo juntos, estamos em Cristo juntos. Não deixa de usar a sua imaginação, porque não é só a sua mente que precisa se converter, não é só a sua mente que precisa entender esse amor, é todo o seu ser, tudo que você é. Então gaste tempo e imagine, gaste tempo pensando, admirando, pensando em quem Deus é, elogiando a Deus. Desenvolva hábitos diários como cristão, gente. É tão básico a gente pensar, todo cristão tem que orar, todo cristão lê a Bíblia, todo cristão anda com outros cristãos que ajudam ele a imitar Jesus. Mas às vezes a gente negligencia essas coisas básicas e daí a gente não experimenta o amor e daí a gente não consegue responder com todo o amor. A gente às vezes pensa, mas eu não consigo, né? Eu não consigo ir adiante na vida espiritual. Gente, começa, porque é uma caminhada. Quanto mais tempo você vê Jesus, passar com Jesus, mais você vai amar Ele, mais você vai gostar dele. É igual um relacionamento, uma amizade. Se aquela pessoa é legal e você passa tempo com ela, te dá um prazer de estar com essa pessoa, te dá cada vez mais vontade. Você conhece mais e quer estar mais junto. Faz isso. Muda os seus hábitos, sabe? Coloca como prioridade, eu vou consertar isso diante de Deus, eu vou buscar Jesus, eu vou mudar minha relação com a palavra de Deus. Por fim, sabe o que vai acontecer com isso? Com isso tudo? Você vai ser testemunha. Quando a gente estiver cheio desse amor, compreendendo, entendendo e encantado com Jesus e com o amor dele, o que vai acontecer é que você vai dizer, Senhor, que o mundo te veja, que todos te amem na face da terra também, que todos entendam esse amor. É isso que vai acontecer. Então você precisa urgentemente clamar a Deus. E agora eu quero te convidar a orar. Eu quero terminar esse momento te convidando para orar. E a gente vai ter ceia daqui a pouco, então você precisa, em primeiro lugar, pedir perdão. Sabe, eu não sei o que você precisa confessar. Talvez tenha a ver com essa mensagem, talvez não. Mas você sabe. Então eu quero que você baixe a sua cabeça. Eu vou ficar uns segundinhos em silêncio para que você pense com Deus. E depois vamos orar e vamos principalmente pedindo perdão e pedindo a capacitação do Senhor, porque sem Ele, sem a graça dEle, sem o Espírito Santo a nos conduzir, a gente não consegue mudar hábitos, a gente não consegue entender o amor de Deus, a gente não consegue amar Ele como a gente deve amar. Então, vamos orar? Baixa a sua cabeça, fique em silêncio comigo, alguns segundos. Senhor, nós queremos confessar a Ti. Senhor, temos negligenciado, Senhor, temos vivido nossas vidas tantas vezes na correria das preocupações diárias, sem dar devida prioridade a Ti.
achando que a gente consegue salvar a gente mesmo. Se a gente se dedicar, correr atrás, trabalhar muito, a gente vai conseguir dar a volta. E a gente esquece que se a gente se entregar a Ti, a gente tem a Tua ajuda. O Senhor nos dá graça para viver essa correria, mas não naquela ansiedade, mas na graça do Senhor, cumprir os nossos papéis, obedecer, fazer todas as nossas obrigações, mas de um jeito diferente, de um jeito suave, porque o Teu fardo é leve, Senhor. Senhor, viemos diante de Ti pedir perdão, mas talvez cansados e sobrecarregados, precisando do Seu auxílio, Senhor. Mas a culpa é nossa mesmo, Deus, porque a gente não faz como o Senhor nos ensina. A gente não vai a Ti em primeiro lugar, buscar capacitação, porque senão a gente teria graça, a gente teria força, a gente teria sabedoria, a gente teria o entendimento para tomar nossas decisões, para não nos atrapalhar tanto na vida, Deus. Senhor, que o Senhor seja o primeiro, Deus, que o Senhor seja o primeiro. Nos perdoa porque a gente, mesmo te conhecendo, mesmo andando ao Teu lado, às vezes a gente é meio como Judas foi mesmo. Mas nos tira desse caminho do traidor, Deus, nos tira desse caminho, nos bota no caminho da entrega, do sacrifício, da dedicação completa a Ti, o caminho que Maria tomou. Jesus, nós queremos responder ao Teu convite, queremos responder em louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Efésios nos conclama. Nós queremos, mas às vezes nós não conseguimos responder porque a gente nem sente o Teu amor, a gente nem experimenta, a gente nem alcança tudo que Ele é. Pai, nós queremos mergulhar no Teu amor, nós queremos viver uma vida no dia a dia, uma vida comum, como qualquer pessoa. Nós somos ordinários, nós somos pessoas comuns, pessoas que trabalham, que estudam, que têm filhos, que correm para lá e para cá, mas nós queremos viver essa vida como verdadeiros filhos Teus, Deus. Muda a nossa vida, Jesus. Nós precisamos da Tua capacitação, nós precisamos do Teu auxílio. Venha nos salvar de nós mesmos, Deus. Venha, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma o nosso olhar, que a gente olhe a Tua palavra e veja alimento, e veja o amor do Senhor ali, e aí isso nos atraia para a palavra, nos atraia para Ti. Senhor, nos ajuda a olhar diferente para a ceia do Senhor, nos ajuda a olhar diferente para o nosso irmão, nos ajuda a olhar diferente. Muda o nosso olhar, Deus, muda o nosso olhar a partir desse amor. O amor nos tira o medo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se algum irmão meu está aqui e teme, muitas vezes eu temo, o Senhor sabe, eu tenho medo de tantas coisas, mas Deus, eu aprendi que confiando no Teu amor, me entregando no Teu amor, eu me salvo do medo, porque o medo vai embora. Deus, nos ajuda a ir mais fundo no Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Deus, eu Te louvo pelo Teu grande e maravilhoso amor, que nos planejou nos adotar e que veio e cumpriu e está com o Seu plano em curso. Senhor, queremos responder. Te louvamos, Deus. Muito, muito obrigada.